Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Começando então aqui a nossa aula manifestando a vida dos seus sonhos. Gratidão a cada uma de vocês que está aqui comigo, que está vendo essa aula gravada ou ao vivo, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui participando da Tríade da Prosperidade e agora nessa aula, que seria o nosso 10º dia, que é manifestando a vida dos seus sonhos. Eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês sobre o que é manifestação, vou trazer, e aí a gente vai entendendo um pouco mais de como fazer isso, tá? Então, deixa só eu compartilhar a tela aqui. Aqui eu já consigo compartilhar. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo aqui minha tela? Vou colocar aqui normalmente. Isso aqui. Bom, gente, então vamos falar aqui hoje sobre a tríade, né, da prosperidade que aconteceu. E durante os dias da tríade a gente pode ver vários movimentos na nossa vida, né? Como eu sempre falo, os movimentos eles não precisam ser enormes. Eles podem ser pequenos movimentos, porque quando a gente faz uma mudança muito brusca, o nosso corpo, o nosso cérebro, tende a voltar. Ele estava acostumado de uma forma e ele tende a não aceitar essa mudança. Então, quando nós vamos fazendo mudanças bem pequenininhas, o nosso corpo vai se adaptando, o nosso cérebro vai entendendo, e é onde nós temos os resultados. E durante os 9 dias da tríade, nós falamos vários assuntos. Trabalhamos muito o nosso feminino, trabalhamos a nossa energia masculina, trabalhamos a nossa conexão com o nosso eu. E através disso é que nós vamos agora olhar, então, para a manifestação. Porque de nada adianta de eu manifestar se eu não conseguir limpar antes, né? Primeiro eu limpo o terreno, eu organizo a casa para depois receber, tá? Aquilo, imagina, onde não há espaço, gente, nada chega, nada entra, né? Não adianta eu comprar um monte de coisa e colocar dentro da minha casa se eu não tenho espaço. A mesma coisa com o nosso interno. Então, primeiro eu preciso limpar para depois receber. E aí, então, nós vamos falar sobre a manifestação e abundância na frequência do Criador para que possamos manifestar os nossos sonhos. Como eu já falei com vocês, eu trabalho muito com a técnica Theta Healing, que hoje é a técnica que eu mais me aprofundei, mas não só uma técnica, né? Eu acho que a gente vai criando o nosso método. E é isso que eu fiz ao longo desses anos, como psicóloga, como terapeuta integrativa, reikiana, terapeuta multidimensional, com a formação também em florais. Eu fui juntando tudo isso e trazendo para vocês essas informações, tá? O que é manifestar? Vamos começar a partir daqui. O que é manifestar? O que é co-criar? Né? A partir do momento que nós estamos manifestando, nós transformamos isso em realidade, tanto para coisas boas quanto para coisas não muito legais, tá? Eu tenho essa possibilidade de trazer o que eu quero para minha vida. Vocês já viram que muitas vezes a gente pensa assim, ai, nossa, aqui tem um perigo, por exemplo, você está andando em um local, uma fazenda. Ai, que tem um perigo de ter cobra, né? Ai, meu Deus, eu morro de medo de cobra. Ai, nossa, apareceu uma cobra que nem sei o que eu faço. Você dá 2 passos, uma cobra. Parece que eu manifestei, né, gente? Ou o contrário. É, eu me recordo que quando eu era mais nova, eu sentia muito, né? As coisas não sabia lidar. Por inúmeras vezes eu pensava na pessoa, a pessoa chegava. Então, nossa energia já estava conectada. Ou eu via a pessoa na rua, eram umas coisas muito estranhas, assim, que eu não sabia entender por quê. Mas, de certa forma, eu já estava é, interligada com aquela pessoa energeticamente. E acabava que isso era bem corriqueiro. E eu não sabia entender por quê. Então, a gente percebe que a nossa energia ela é muito forte para tudo.
Eu lembro muito que na época da Covid, muita gente falava assim: ai, nossa, não quero pegar Covid, não. Se pegar, eu morro. Ah, tá, cancela, né? Mas aconteceu isso com muita gente, a pessoa não tá aqui mais. Então, nós somos muito aquilo que nós vibramos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos, mesmo que de forma inconsciente. Então, para manifestar, a gente precisa ter uma intenção clara. Não adianta falar assim, ai, queria tanto ter uma casa na praia, mas já uma casinha de qualquer jeito tá bom. Então, você não está manifestando. A gente tem que ter um sentimento verdadeiro. Eu me recordo que quando eu fiz o meu primeiro curso de Theta Healing, eu fiquei bem assustada. Nossa. E aí a instrutora falou assim, você pode manifestar o que você quiser. Eu falei, gente, como assim que eu manifesto o que eu quero, né? E, e ela falou, a vida que você tem hoje é você que manifestou. Eu falei, não é possível. Pessoal, não é possível, né? Acabado de ser demitida. Tinha uma semana que eu tinha sido desligada do trabalho né, da empresa que eu trabalhei por 10 anos e na época foi muito sofrida. Na verdade, eu manifestava, eu queria sair de lá, porque eu já estava passando por problemas muito fortes de saúde em relação àquele local, burnout, né? Tava assim, terrível. E o meu corpo manifestava aquela demissão. Mas quando aconteceu, eu achava que não entendia que não. Então, às vezes a gente não entende o sentimento, mas ele existe. E o meu corpo precisava daquele sentimento, precisava daquele momento de descanso. E por muitas vezes eu me peguei já um sentimento de, aconteceu alguma coisa, eu fiquei doente, então eu fiquei quietinha. Ai, queria tanto ficar quietinha. Eu me recordo que tem uma frase que isso minha mãe falava, minha avó falava de que falava assim: ai, tá precisando tanto ficar quietinho uns dias, deitada sem ninguém me incomodar. Gente, é batata, pega uma gripe, sabe? Acontece alguma coisa. Então, os nossos sentimentos, eles são muito fortes, né? À medida que eu tô pensando isso, eu tô atraindo. E o nosso sentimento, quando a gente vai manifestar, a gente tem que pensar que esse sentimento, ele tem que ser claro e positivo, tá? E não para o nosso ego. Vou dar um exemplo. Eu quero ter uma Land Rover, porque eu vou passar lá na Zona Sul, todo mundo vai ver minha Land Rover. Todo mundo vai ver que agora eu tenho dinheiro. Quero ver minha família, minhas primas, falar de mim agora. Gente, você acha que isso vai acontecer? Lógico que não, isso é ego. Isso não é um sentimento puro. Diferente de manifestar, por exemplo, uma viagem que vai ser para o bem do seu bem, para você poder descansar, para você poder conhecer novos lugares, sabe? Sem pensar no ego. Então, a gente tem que ter uma intenção, por que que eu quero aquilo, com um sentimento, e ter fé, né? Fé. Gente, tudo acontece no momento certo. Por muitas vezes, acontecem coisas para eu poder olhar e finalizar algum ciclo, me reconectar com algo meu e finalizar, né? Ou começar a ver as coisas de outra forma. E aí a gente também tem que ter fé e não ficar, ai, nossa, tem um mês que eu manifestei nada. Ai, acho que Deus esqueceu de mim. Já viu o povo falar essa frase? Meu Deus, essa frase tão absurda. Gente, entrega. Entrega de todo o seu coração para Deus, nosso Criador. Porque é Ele que toma conta de tudo. Não somos nós, tá? Quanto mais a gente quer controlar, menos a gente tem um controle. E por que que a gente sabota, então? Eu quero controlar, eu quero estar à frente. Por que isso? A gente aprendeu a ser escasso. A gente aprendeu a fazer as coisas por amor e não por instinto. Eu trouxe muito para vocês para a gente poder voltar para o nosso instinto feminino, maternal, nossa energia feminina. Tem uma pessoa que trabalha comigo, sempre vou contando as histórias, né? Ela tá no mercado há 4 anos já. Primeiro ela começou na minha casa,
trabalhando com a gente lá. E depois ela quis ir pro mercado, que era pertinho da casa dela, né? E eu sempre morei longe. E ela foi já tem uns 4 anos que ela tá com a gente. E a gente troca muita ideia, assim, a gente conversa muito, mas muito, muito, muito mesmo. E ela é uma pessoa muito amorosa com todo mundo. A gente, nossa, a gente dá muito certo. E a gente fala muito sobre isso, sabe? Uma vez ela me falou assim que ela vivia uma vida bem desafiadora no casamento. E que ela vivia aquilo porque ela não teve pai. Quando ela me falou aquilo, me doeu, assim, sabe? Como mulher, como terapeuta, eu falei, nossa, meu Deus, ela tá repetindo, né? Porque a mãe dela também não teve pai. E elas vieram de mulheres que não tiveram pais. E aí ela teve 2 meninos, né? Ela teve 2 meninos. Ela tem 2 meninos. Então ela falava, como a gente, minha mãe não teve pai, minha mãe engravidou muito cedo, depois não teve marido, aí veio eu. Então eu estraguei a vida da minha mãe, eu não posso estragar a vida dos meus filhos. E foi muito forte isso ali pra mim, sabe? E ouvir isso dela. E ela falava, tá tudo certo, eu aguento isso por eles. Até chegou um ponto que ela não aguentou, lógico. Então, eu percebi ali uma lealdade tão grande. A mãe que não teve pai, ela não teve pai, aí ela não queria que os filhos não tivessem pai. Hoje ele não está aqui nessa terra mais, né? Então, os filhos dela hoje estão fisicamente sem o pai também. Então, percebe como foi acontecendo a mesma história de novo? Ela, hoje ela reconhece muita coisa, assim, a gente conversa muito. Ela faz terapia, os filhos fazem terapia, tudo porque a gente conversa tanto, ela percebeu como é importante, como tem feito bem para ela. Mas é só um exemplo, né, que eu queria trazer para vocês, como a lealdade, a dor das mulheres que não tiveram pai no sistema. E aí a gente também tem o medo de ser julgada. Eu já falei para vocês que por muito tempo eu escondia muita coisa da minha família. Claro, para que eles não saibam, né? É, e tá tudo bem, gente? Era medo de ser julgada de fazer diferente. Mas, e aí, porque aquilo era importante para mim pertencer àquele clã, àquele sistema daquela forma, né? Por muitos anos eu não falava que eu era empreendedora. De jeito nenhum. Sou psicóloga. Hoje eu falo com o maior cara, eu sou empreendedora, porque eu fui a primeira a aprender. E fui a primeira a fazer diferente na minha família. É, as mulheres da minha família não tiveram oportunidade de empreender, muitas não tiveram oportunidade nem de estudar. Minha mãe formou junto comigo. Quando eu formei, minha mãe formou também, que foi quando ela pôde estudar depois. Então, de certa forma, isso funcionou. E por muito tempo, quando as pessoas me perguntavam qual é a sua profissão, eu falava, psicóloga. Mesmo que eu sou empresária. E hoje eu me assumo como empresária. E não tenho medo do julgamento, por muito tempo eu pensava, ai, minha família, todo mundo, os homens são formados, né? Minha família, a maior parte dos homens, na minha família, a maior parte que é formado são homens. Aí eu pensava assim, ai, nossa, eles vão falar que eu larguei psicologia para empreender. Ai, meu Deus, o que eles. Nossa, sabe? Eu pensava nisso, eu preocupava com isso. E eu nunca larguei a psicologia, de certa forma, ela faz parte de mim. Só que hoje é uma psicologia de uma outra forma. Eu uso tanto na empresa com meu marido, uso na minha empresa, no meu trabalho, no meu negócio, para conduzir as minhas clientes. Então, a psicologia, ela faz parte do meu trabalho, ela faz parte do meu dia a dia, mas de uma forma mais ampla. Você vê como foi difícil para mim. Nossa, por muito tempo eu ficava assim, travada. Ah, meu Deus, eu parei. E aí nós acabávamos que repetíamos muito isso, né? Voltando. Que aí muitas mulheres tinham aquele medo de ser visto de forma diferente pela família, porque ai, meu casamento não vai me tratar bem. E o que que minha mãe vai pensar disso?
vai achar que ele é um fraco, porque me trata bem, não vai se permitir viver isso, né? Medo de perder o vínculo ao prosperar em várias esferas da vida. Tanto que às vezes eu já teve muitos casos, nossa, gente, já foram tantos casos. Eu me recordo de uma cliente que ela tinha presenciado a vida toda as traições do pai. O pai traía muito a mãe e ela, desde criança, isso era corriqueiro, né? O pai gastava o dinheiro dele com essas mulheres e a mãe tinha que trabalhar até tarde no bar para poder sustentar a casa. E ele chegava e batia muito na mãe. Muito. E aí ela vivia um casamento muito semelhante, assim, em vários aspectos. Não da agressão física, mas vários outros aspectos. E aí eu me recordo que quando o casamento dela terminou, nós começamos a fazer terapia, ela falava assim, mas a minha mãe foi feliz assim. Eu também vou ser feliz nesse casamento desse jeito. Só que ele tinha finalizado o casamento. E a própria mãe falava pra ela assim, filha, ele vai voltar. E aí ele vai voltar, mesmo que ele volte doente, mas ele volta pra você. E aí eu trouxe pra ela, mas isso é felicidade pra você? Isso é ser feliz? Ah, mas a minha mãe deu certo assim, foi de certa forma feliz até o final do casamento, até o pai dela falecer e tal. Então ela seguia esse mesmo padrão da mãe, para não perder aquele vínculo, sabe? Porque aí elas conversavam muito sobre esse sentimento, tudo que a mãe tinha vivido, né, gente? Então, era uma forma também de manter o vínculo, né? Tanto que hoje ela é casada com outra pessoa e ela, na época, falava, ai, não posso namorar, não posso largar minha mãe, eu tenho que viver com a minha mãe, tenho que cuidar dela. Tá super feliz, casada, continua cuidando da mãe, mas agora vivendo um outro casamento. E foram muitas sessões, foi muito tempo dela comigo, até que ela pôde entender que ela podia viver a vida dela. E tava tudo bem, que ela continuava sendo amada. E aí, tudo que ela ia fazer, ela falava assim: mãe, vamos lá pra você ver minha casa, como tá ficando. A mãe dela não queria. Mãe, quero trazer o fulano aqui pra você conhecer. A mãe dela não queria. Ela precisava muito daquela permissão da mãe. E aí, o dia que a mãe dela deu a permissão pra ela, pronto, a vida dela deslanchou. Mas era a criança dela que ainda precisava daquela permissão. Foi muito lindo ver o processo dela de permissão para ser feliz. E como é que começam essas crenças, Eduardo? As crenças começam, gente, lá na nossa infância, que é a nível primário. Nós temos quatro tipos de crença no Theta Healing, tá, gente? Tô trazendo tudo baseado no Theta Healing aqui, que é o primário. A gente já aprende na infância. É muito aquela coisa assim, ai, menino, dinheiro não dá em árvore, não. Nossa, para de pedir as coisas. Você acha que eu tenho um pé de dinheiro? Isso aí a gente já forma uma crença. Genético, que é herdado pelos nossos ancestrais. Principalmente nós mulheres, né? Nós mulheres herdamos muitas crenças da nossa ancestralidade. E hoje, gente, principalmente os traumas também, né? Os traumas têm saído vários estudos que o trauma ele vem pelo DNA, acho que eu já falei isso aqui com vocês, e que a epigenética é muito mais forte que o ambiente. Porque você tem muito aquela questão de que, isso é sobre, por exemplo, sobre doença. Ah, na minha família todo mundo tem diabetes, então quer dizer que eu vou ter também? Não, tá? É, isso é se você se permitir, tá? Se você se permitir fazer parte daquilo. Lógico que a ambiência ela é muito forte, né, gente? Se você só vive no meio de pessoas sedentárias, você vai ser sedentário. Tudo isso é muito forte. Tem também o nível histórico, né? Eu sei que quando se fala em vidas passadas, eu sei que muita gente tem resistência a isso, mas aí vai da crença de cada um. Não estou aqui instruindo que ninguém passe a acreditar nisso, mas também existe o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É, eu me recordo o ano passado daquela enchente do Rio Grande do Sul.
que foi muito trágico, né? E eu tenho várias colegas terapeutas que moram lá. Tenho muitas pessoas próximas a mim, minha mentora de Santa Catarina, as colegas da mentoria são todas de lá. Não, minto, tem uma de Portugal e as outras são todas de lá. Sul ou Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, como elas ficavam trazendo isso nos grupos de Teta Healing, chegou um momento que meu corpo não aguentava mais. Parece que eu sentia até o que elas sentiam lá, porque eu tava entrando nessa, vibrando no inconsciente coletivo. E aí, um dia eu tava fazendo terapia e tava muito pesado, tava tudo muito difícil. E aí, minha terapeuta falou: Mônica, de onde tá vindo isso? Eu falei: Isa, eu acho que eu tô entrando na onda lá do Rio Grande do Sul. O inconsciente coletivo tá muito forte. Você vê que tá todo mundo assim, tá pesado, tá difícil, tá todo mundo sentindo aquela dor. E era. É a mesma coisa de que a gente tem um inconsciente coletivo de que janeiro, fevereiro, ninguém tem dinheiro porque tem que pagar IPVA e IPTU. Isso é crença. Nossa. Tem muita gente que não impacta na vida pagar o IPTA, o IPTU, IPVA em janeiro. Tem pessoas que já se organizam para isso no final do ano passado e tá tudo certo. Tem pessoas que isso não é problema. Tem pessoas que passam, sim, mas a gente não pode entrar nesse inconsciente coletivo. Que aí acaba que o quê? Que o nosso faturamento cai em janeiro, fevereiro, porque a gente acredita que tá todo mundo sem dinheiro para pagar IPTU e IPVA. Aí, de repente, você fecha a maior venda do seu ano em janeiro. Você fala, oi? Vendi uma mentoria de R$ 10.000 uma pessoa em janeiro. Oi? Mas não estava todo mundo sem dinheiro? Tô dando um exemplo. Então, acaba que a gente vai muito no consciente coletivo das pessoas e nos bloqueamos também, tá? E nós temos também o nível da alma. Todos nós temos a nossa alma. E a nossa alma tem o que é verdade para ela, tem o que é dela, tem o que ela acredita. Então, a gente precisa manifestar através e liberar esses níveis de crença, né? Essas crenças desses 4 níveis, para que eu possa manifestar aquilo que eu quero. Eu acho que eu já trouxe para vocês aqui sobre o meu curso de Teta Healing, eu manifestei a casa, eu casa, e vieram. E eu manifestei até assim, será que vai acontecer? Será que isso vai ser isso mesmo? Então, né? Ó, esse aqui é meu caderno de manifestação. Nossa, meu caderninho, né? Cadernão. Gente, a Vaiana, que é a canalizadora do Teta Healing, não, tem até o nome do Theo aqui. Theo é uma manifestação também. Ele pôs o nominho dele aqui, ele escreveu com a letrinha dele. É, a Baiana fala pra gente ter um caderninho vermelho, porque o vermelho é mais fácil de não perder. Se for qualquer um, a gente mistura. Então, um caderninho diferente. Esse caderninho é baratinho mesmo, gente. Papelaria, acho que não custa nem R$ 10 esse caderninho. Eu sei que no início do ano, na papelaria, acho que estava 9,90 esse caderninho aqui, tá? Então, é bem baratinho. Pode ser o pequenininho também, que deve custar uns 5 e pouco aí, R$ 6 no máximo. E E aí é onde nós vamos manifestar, tá? Onde nós vamos usar. Por que, Mônica? Eu preciso escrever, gente. Você precisa escrever, nós precisamos escrever, para que nossa mente entenda. Porque só ir lá ler, sou grata pela minha vida, sou grata pela minha fé. Não, eu tenho que colocar isso no papel. Tem que trazer para o cérebro poder entender que isso já é realidade, tá? Então, tem aí o seu caderno, manifestação, uma caneta, não é para escrever a lápis, tá bom? Mas vamos lá. Como é que nós vamos manifestar? Para manifestar, é importante a gente estar numa frequência do Criador. Eu vou gravar para vocês de presente a manifestação, não, a meditação do Theta Healing e vou deixar lá no grupo para vocês, tá? Vai subir junto com a aula. Então, a gente tem que estar, faz a sua oração, faz aquilo que você acredita, tá certo? Mas de conexão com Deus. Visualize com clareza
e tem emoção. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. É, 2020, nossa, 23. Eu manifestei que queria trocar meu carro. Queria trocar o carro, queria trocar o carro. E aí eu comecei a manifestar isso com tanta. Como um caminhão. Assim, em novembro de 2022, outubro, bem no dia que foi a abertura da Copa do Mundo, uma carreta bateu na traseira do meu carro. Eu tinha um outro carro. E aí depois disso eu fiquei um trauma, assim. Gente, lógico, eu trabalhei isso, mas fiquei com trauma. Sabe quando você perde a graça? Ai, queria tanto trocar meu carro, né? Eu vou manifestar essa troca do carro. E aí comecei a manifestar. Gente, eu sentia até o cheiro do carro. Se permita sentir até o cheiro, assim, sabe? Se imaginar lá dentro, vivendo aquilo. Eu ganhei o carro. O Diego nunca me deu nada. Ele foi lá e trocou meu carro. Ele tava vendendo meu carro escondido. Aí mandou arrumar, lógico, né? Fiquei sem carro uns dias, porque matou na traseira, mas não pagou. E aí fiquei super chateada com aquilo, né? Aí isso foi. Acho que foi, gente, é outubro ou novembro. Foi a abertura da Copa do Mundo. Setembro? Não sei. Não lembro mais exatamente. Eu sei que em fevereiro nós trocamos o carro. Eu vi ele negociando, eu vi uma mensagem, chegou uma mensagem para ele. Ele estava negociando com o cara falou assim, mas eu preciso ver essa HRV. Eu tinha HRV. Aí eu falei, que HRV, gente? Eu vi a mensagem no celular assim. Aí ele falou, não, mas ele tava negociando. Aí eu peguei e perguntei, você tá vendendo meu carro? Aí ele falou, então, era uma surpresa, eu tô trocando seu carro com você. Ainda fiquei assim, sabe? Falei, gente, será? Foi, aconteceu. Então, assim, e eu fiz todos os processos da manifestação, sabe? Mas aí o que que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que ter confiança na hora de manifestar. Por exemplo, hoje em dia, eu já manifestei várias vezes viajar para fora do Brasil, eu nunca viajei. O Theo fica pedindo a gente para fazer viagem. Ai, que mãe quer viajar, quer viajar. Hoje em dia, eu não gosto tanto mais de avião. Eu já trabalhei muito viajando, gente. Então, assim, aí, viajar para mim já não é uma coisa tão prazerosa, porque eu viajava demais para trabalho, sendo que é uma viagem de férias. Eu acabo bloqueando as viagens. E aí eu só penso assim, ai, meu Deus, vou passar tantas horas dentro do avião. Você acha que eu vou manifestar uma viagem desse jeito? Lógico que não. Eu não vou conseguir fazer uma manifestação de uma viagem se eu já pensar, ai, eu tenho que ficar 8 horas dentro do avião. Ai, nossa, eu queria tanto emagrecer. Mas se eu emagrecer, ai, inconsciente, mas se eu emagrecer, minhas roupas não vão me servir. Vou ter que mandar apertar tudo. Tá vendo? Tudo isso a gente bloqueia, a gente não tá confiando. A gente tem que aprender a observar esse processo, soltar e receber com gratidão. É, todas as tríades eu manifesto vocês. Eu manifesto. Mulheres que estejam mais alinhadas com a minha frequência, que estejam mais alinhadas para receber. Então, nossa, muita coisa da minha vida eu aprendi a manifestar. Tanto positivo quanto negativo, infelizmente, né? Porque tem certas coisas que a gente só olha pra gente quando acontece. Mas a gente também pode ter a vida que a gente quer, certo? Manifestando do jeito certo. Então, a gente vai orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Quando vier aquele pensamentozinho igual eu, que volto mais 8 horas dentro do avião, vocês vão fazer o quê? Cancela, cancela, cancela. Vai falar 3 vezes, cancela, cancela, cancela. Porque você quebra, sabe, aquela energia, aquela manifestação. É, cancela. Você pode falar cancela, 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 Criador. Cancela, 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 Deus. Cancelado. Isso, Senhor. Cancelado. A gente bloqueia essa energia na nossa vida, tá? Então, como é que a gente vai fazer a manifestação? Eu vou conduzir vocês rapidinho aqui, porque eu já tô em teta. É, e aí, eu vou deixar a gravação da meditação no final, tá bom? Então, você que está assistindo aqui agora, fecha seus olhos, respira fundo e relaxa, tá?
Sinta seus pés no chão. É importante você estar ancorando a sua energia. Sentir seus pés no chão bem firme, né? Você tá firme. Confie. Coluna reta. Enche o peito de ar. Solta. Aí você vai visualizar uma luz dourada subindo do topo da sua cabeça. Vai subindo, subindo, saindo da atmosfera da Terra. Você pode se imaginar dentro dessa luz dourada. Vai subindo, subindo pelo universo, subindo pelo espaço, pelas estrelas, pelos planetas. Continua subindo, 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 subindo. Até que você se conecta com a luz branca perolada. É um lindo portal. Você vai se conectar com essa luz e vai sentir essa energia de puro amor incondicional, já tomando parte do seu ser, das suas células, do seu DNA. Todos vocês já fazem parte. Você é um só com essa luz e essa luz é um só com você. E aí, quando você for escrever, né, ou se for manifestar, primeiro você pode manifestar no pensamento. Então, no Teta Healing, a gente faz o método de falar criador, criador de tudo, ou não é só criador, que é requisitado que tenha tal coisa, ou que tal coisa já faz parte da minha vida, sempre no presente. Nada no passado, nada no futuro, tá? Que eu já tenho. Eu vou dar um exemplo de criador de tudo que é requisitado, que eu já tenho uma orquídea branca dentro da minha casa, florida, que traz paz e harmonia para minha casa, para o meu ambiente. Está feito. Grátis, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Assim, de olhos fechados. Já sinta essa energia dessa planta dentro da sua casa, você cuidando dela. E aí você vai entregar e confiar. E aí você pode, então, já nesse momento, já escrever. E já põe a mão ali em cima, na hora que você escrever, e já sente isso fazendo parte do seu dia a dia. Se vier algum pensamento contrário, não serve, tá? Então, você vai escrever com clareza, no presente, vai ler em voz alta e vai sentir que isso já faz parte da sua vida. Aqui, por exemplo, eu estou vivendo uma vida próspera e leve. Eu recebo com alegria o que desejo, então tudo no presente, tá? E aí, se você sentir algum bloqueio na hora de manifestar, você vai se perguntar por que que está acontecendo. Por exemplo, se for algo relacionado a dinheiro, o que que eu aprendi sobre dinheiro na minha infância? E você vai se questionar. Ah, aprendi que dinheiro não dá em árvore. E o que de pior? O questionamento sempre vai ser esse. E o que de pior acontece se o dinheiro dá em árvore? Ah, é impossível o dinheiro dar em árvore. E o que de pior acontece se o dinheiro der em árvore? Ah, todo mundo vai poder pegar meu dinheiro. E o que de pior acontece se todo mundo puder pegar seu dinheiro? Ah, vai acontecer igual meu avô, que deu dinheiro para todo mundo e ficou pobre. Ah, então peraí. Tudo começou lá do seu avô, que dava dinheiro demais para todo mundo e não recebeu o dinheiro e ficou pobre. Ah, então já. Aí você mesmo pode comandar. Ah, então já vou comandar meu corpo, porque meu corpo, minhas células, que eu já sei. Eu posso ter muito dinheiro, sem falar a palavra não, tá? Porque eu já posso ter muito dinheiro, ter controle sobre esse dinheiro, sem precisar falir. Eu já sei que eu posso fazer dinheiro com leveza e esse dinheiro vai ser bem, é, eu falar injetado, esse dinheiro vai ser bem utilizado na minha família, trazer mais conforto. Então você percebe que através daqui você vai se dando respostas. Aqui você seria desleal.
se você prosperasse? Eu estou pronta para receber com leveza essas respostas que vocês podem anotar elas, porque elas trazem cura. E aí, nós vamos falar alguns downloads para que você já possa começar a manifestar com mais leveza, tá? Então, fecha seus olhos, se conecta com seu coração. Você me permite que eu já me permite trazer para você a sensação, a definição, a perspectiva mais elevada de acordo com a fonte criadora do que é viver na frequência da abundância. Você recebe só dizer sim, que você já merece manifestar os seus sonhos, que você já pode viver manifestando os seus sonhos, que você já vive manifestando os seus sonhos, que você já sabe a frequência mais elevada do que é viver a manifestação dos seus sonhos, que é seguro, leve, justo e permitido, de acordo com Deus, nossa fonte criadora, ter abundância em todas as áreas da sua vida e viver a abundância. Sem precisar falir, desonrar sua família, sem precisar viver no menos para pertencer à sua família. Que você já confie em Deus, Pai, nosso Criador, como uma fonte infinita de abundância na sua vida. Você já recebe a abundância e a prosperidade em todas as áreas da sua vida, sempre da melhor e mais elevada maneira. Bom, gratidão. Então, gente, a partir de agora vocês estão escrevendo uma nova vida, uma nova realidade, tá? Tudo que vocês aprenderam na tríade da prosperidade pode ser aplicado no seu dia a dia. Eu tentei sempre trazer aquilo que você pode usar no seu dia a dia, que você pode usar de forma leve, sem precisar parar. Eu sei que é mais desafiador parar e viver essa abundância, tá bom? Vou só tirar a carta de alinhamento da nossa sessão, para pegar aqui. Para finalizar a nossa tríade da prosperidade. Maternar. Faço as pazes com meu maternar quando reconheço a referência da minha mãe em mim. E amanhã é Dia das Mães. E quando eu a vejo como uma mulher comum, também me autorizo não ser perfeita, mas sim realizada, tanto como mãe quanto como mulher. Bem, gente. Agora, vamos do pão. Maravilhoso, né, gente? Adoro as cartas oráculos do pão. Quer dizer que eu uso em todas as sessões. O centramento. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito. Então, é isso. Encerramos esses 10 dias de trilha da prosperidade com o centramento, que é aquilo que nós trouxemos de paz, de leveza, podermos ser quem somos de verdade, sem amarras, sem crenças limitantes, sem ter que me despir para viver o que é do outro, com muito amor, com muita gratidão. E sempre, 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 entendendo que Deus tem sempre o melhor para nós. Porque eu falo para todas, Deus não poupou detalhes nem abundância na hora de criar o mundo. Deus criou o mundo em 7 dias, né? Mas, gente, Ele não deixa faltar nada. E quando você estiver passando por um momento muito desafiador, pensa o seguinte: quando foi que Deus te desamparou? Deus não desampara. Ele nos sustenta, mesmo nos desafios.
Então, o que eu deixo aqui para vocês no meu coração é muita honra a cada uma de vocês, muita gratidão por estarem aqui, por confiarem em mim nesse processo. E que cada uma de vocês alcance todos os seus sonhos, te façam bem, que seja para você nesse momento um canal de cura na sua vida. Honro vocês e seguimos juntas. Um beijo. Gratidão.